Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão comigo nesta conversa. Meu nome é Marina Masi, eu sou MALC, Master Action Learning Coach, trabalho com essa abordagem desde 2010, sou muito entusiasmada com ela. Então, toda vez que eu uso o Action Learning, toda vez que eu participo de uma reunião, seja como coach ou até como participante, eu fico tão entusiasmada com o incrível resultado das reuniões que eu sempre fico me perguntando por que é que não está todo mundo usando o Action Learning? E eu sempre fico com essa questão, por que todos não estão usando Action Learning? Todas as pessoas, todos os grupos, todas as organizações, todos os países, eu fico sempre com essa questão. A gente sabe, por outro lado, que Action Learning tem se tornado cada vez mais, desde que foi descoberta ou revelada, né, por Reg Revans, ela tem se tornado uma abordagem cada vez mais usada em organizações do mundo inteiro. Porque a gente está no mundo VUCA, um mundo Bunny, onde a complexidade aumenta cada vez mais, onde, em função dessa complexidade, em função das mudanças muito rápidas, há uma necessidade de se trabalhar em times, porque ninguém tem todas as respostas, né? E eu sempre digo que num mundo onde ninguém tem as respostas, nada melhor do que fazer perguntas, e pergunta é uma característica de Action Learning. É um mundo onde a gente precisa que os líderes se desenvolvam rapidamente, e liderança não quer dizer apenas cargo ou posição, mas quer dizer um papel que você ocupa no seu trabalho ou na sua vida. É um mundo que exige muita agilidade, então, por isso o Action Learning tem cada vez mais ocupado um espaço nas organizações. Então é um mundo que está demandando muita agilidade. Por isso o Action Learning tem se tornado cada vez mais utilizada e conhecida em organizações do mundo inteiro, e principalmente pela relação custo-benefício, porque a gente obtém todos esses resultados de trabalho em time, solução de problemas, desenvolvimento de lideranças a um custo bastante baixo. Desde que Reg Revans, lá nos anos 50, criou Action Learning, que ele fala que nenhuma ação sem aprendizagem, nenhuma aprendizagem sem ação. Então, quando eu aprendo alguma coisa, eu preciso pôr em prática, porque senão eu não aprendi. E também, se eu faço uma ação, eu aprendo alguma coisa. Então, esse é um mote muito interessante. Minha experiência enquanto consultora, treinadora, principalmente de liderança, desde que eu me formei, que eu atuo com desenvolvimento de líderes há muito tempo. E eu sempre observo as pessoas no final dos workshops elogiarem o conteúdo, gostarem muito da interação que tiveram com os colegas, só que a aplicação do que aprenderam para o dia a dia é sempre um desafio, sempre foi, porque a rotina vai engolindo. E em Action Learning isto não acontece. Por quê? Porque na própria sessão são trazidos problemas reais e são geradas ações que são implementadas e aí vai modificando. Então este é um grande ganho de Action Learning. Tem uma frase que diz que é loucura, que é uma insanidade, a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É bastante lógico isso. Então, eu quero puxar desta frase o sentido para a gente usar Action Learning, que é uma abordagem diferente, inovadora, para desenvolvimento de lideranças e para solução de problemas, porque se eu estou precisando de ter mais inovação, eu estou precisando que as pessoas se desenvolvam, se eu estou precisando que as pessoas trabalhem mais juntas, aumentem a segurança psicológica de times, a confiança interpessoal, então não dá para eu querer usar os mesmos métodos somente, eu posso usar também, mas não só. Eu sou treinadora de novos coaches de Action Learning, eu faço formação para gerar novos coaches de Action Learning, venho fazendo isso há algum tempo, é uma coisa muito gratificante, porque meu sonho é ver essa abordagem espalhada aí pelo mundo, e as pessoas sempre me fazem uma pergunta:
do tipo assim, eu posso usar Action Learning junto com 3 pontinhos, com Six Sigma, com outras abordagens de solução de problema, como é que eu combino isso com outros programas de liderança? Eu posso usar, posso misturar? E a minha resposta é sempre sim, pode. Por quê? Porque Action Learning combina com tudo e não briga com nada. Essa é uma frase que se tornou um lema meu, né, que eu sempre repito, as pessoas até reconhecem, porque dá para você usar Action Learning com qualquer tipo de abordagem e uma potencializa a outra. Então, por isso que a Action Learning combina com tudo e não briga com nada. Eu vou trazer alguns exemplos aqui da minha experiência. Um exemplo de um programa que eu fiz era um programa basicamente de desenvolvimento de liderança. A ação principal, praticamente a única ação para este desenvolvimento de liderança neste período de tempo eram reuniões de Action Learning. Era uma empresa do setor de alimentos e bebidas e a gente tinha 4 grupos num dia, reuniões de 2 horas cada, com até 8 pessoas com diferentes níveis hierárquicos, diferentes gêneros, experiência, tempo de empresa, enfim, bem diverso mesmo, e a diversidade foi muito importante. E aí a gente trabalhou a abordagem de multiproblema com um único apresentador. Então as pessoas traziam problemas que eles tinham no seu dia a dia, o grupo escolhia um que fosse mais interessante para todos, as habilidades de liderança eram as competências que a organização definiu como sendo mais estratégicas para o negócio, então as pessoas escolhiam uma habilidade de liderança dentro de um rol de competências apresentadas, e depois de um mês a gente tinha uma segunda reunião com o mesmo grupo para as pessoas contarem como é que foi a implementação dos resultados e trabalhar o próximo problema, que seria os obstáculos obtidos, ou como o problema se modificou, ou se ele já foi resolvido, um outro problema, escolhemos um outro problema. E foi incrível os resultados que a gente obteve num curto espaço de tempo. Era uma reunião de 2 horas, depois de um mês, mais 2 horas, e aí essa diversidade promoveu muita interação entre eles descobriram que um podia ajudar o outro, eles implementaram ações simples, mas que a partir da exploração do problema deram uma outra visibilidade sobre aquela questão, e um outro tipo de ação foi implementada para chegar mais perto da solução. Um outro exemplo, ainda de programa de desenvolvimento de liderança, era uma organização do setor de energia, e era um grupo de, na verdade, 15, 16 pessoas. Na parte da manhã trabalhávamos conceitos de liderança, com diferentes abordagens comparativas, trabalhávamos ferramentas de liderança e alguns instrumentos de autoconhecimento sobre as práticas gerenciais que eles estavam utilizando. A partir daí, já eram escolhidos alguns problemas relativos à prática de liderança, à prática da gestão, que à tarde eram trazidos nas sessões de Action Learning. Tínhamos 2 sessões simultâneas, dividíamos o grupo, cada grupo trazia um problema que era escolhido como sendo o prioritário para aquele grupo, e depois juntávamos os 2 grupos para fazer uma plenária e aí compartilhar os principais aprendizados, as principais ações. E aí foi incrível o resultado, porque estes líderes, eles não tinham o hábito de compartilhar problema. Problema era algo que deveria ser escondido. E aí eles perceberam que o problema, sim, pode ser compartilhado de uma forma tranquila, com confiança, e a partir disso pode ser resolvido. Um outro exemplo que eu trabalhei também foi numa empresa, uma organização do setor de energia, e aqui a gente estava fazendo Action Learning para supervisão operacional. Então eram supervisores que tinham um trabalho
basicamente nas ruas, junto com as suas equipes. E um problema trazido foi, eles estavam bastante preocupados, como atingir 0 acidentes graves no trabalho. Aí a gente já vê que isso é um problema que não é trazido como gap, é um problema que foi trazido como uma estratégia, né? Como atingir 0 acidentes. Então, aí a gente foi explorando, né? Fazendo intervenções, a gente foi explorando o problema e depois de 2 rodadas, após o consenso, o problema foi reformulado da seguinte forma: os empregados não seguem os procedimentos de segurança e estão se acidentando. Então, aqui, só o fato de ir explorando o problema e olhar o problema como um gap já mudou a perspectiva desses supervisores, e a partir daí foram elencadas ações e eles ficaram muito felizes com o resultado. Então, um outro exemplo que a gente observa a importância da clareza que se traz para o problema. Um grupo de C-level, ou seja, era o presidente e os diretores ligados a ele, trouxeram numa sessão de Action Learning que a gente estava conduzindo com este grupo para que eles se fortalecessem, para que eles interagissem mais. Um problema foi aparentemente simples, né? Então, necessidade de revisar a peça orçamentária. Eles precisavam rever o orçamento porque o gasto já estava maior do que o previsto, do que o planejado. Depois de 2 rodadas de exploração de deste problema, como que ele foi apresentado? Estamos com falta de liquidez. Isso mudou totalmente a perspectiva daquele grupo, porque se as ações ficassem em cima do que primeiramente foi apresentado, necessidade de rever o orçamento, isso é o que sempre eles fizeram. Planejou um número, não está batendo, já está acima, vamos rever. Só que com isso se perde a oportunidade de ter ações e soluções mais efetivas. Quando eles perceberam que o real problema era a falta de liquidez, mudou totalmente, eles ficaram animados, mobilizados, cada um já saiu com uma série de ações, já chamou sua equipe, eles ficaram muito entusiasmados com uma reunião que durou 1h30. Essa reunião durou 1h30. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês a importância das ações numa reunião de Action Learning, porque a gente tem perguntas, a gente tem reflexão, tem aprendizado, mas sempre tem ação como decorrência da reunião, em todas as sessões. Então, vou trazer um exemplo aqui de um problema que foi trazido numa das reuniões de Action Learning. Era uma organização que tinha uma concessão do governo para poder atuar no setor de infraestrutura, e o problema trazido foi dificuldade em manter a qualidade dos serviços prestados pela falta de investimento por parte dos acionistas. E os acionistas eram o governo e também tinham outras organizações, empresas particulares. E aí eles exploraram o problema, e aí eles chegaram numa outra visão, mas as ações elencadas, quero trazer exemplo aqui. Eles criaram um comitê de crise com foco neste problema, então pessoas dedicadas a estudar esse problema. Eles planejaram fazer reuniões com a base dos empregados, olha que legal, e com pares de outras áreas para ouvir sugestões, porque eles perceberam a importância de ter diferentes visões a partir da reunião de Action Learning. E uma outra ação foi reavaliar os investimentos, então analisar o que poderia ser postergado e priorizar aqueles que tivessem maior impacto, porque essas ações estavam na mão deles, eles não dependiam dos acionistas para poder implementar. Vou compartilhar um outro exemplo. Aqui eu quero compartilhar com vocês problemas que foram trazidos em várias sessões que eu já conduzi, e a gente fala que bom que temos problema, porque às vezes a gente tem o hábito de nem falar que é problema, falar que é outra coisa, mas é importante a gente dizer que é problema, porque isso gera uma tensão, e essa tensão vai levar à ação. Então, problema não é problema.
exemplos de problemas que foram trazidos em reuniões de Action Learning que eu conduzi ao longo dos últimos meses e até dos últimos anos. Alto custo com horas extras, descumprimento do prazo previsto para aprovação de pedidos, descontentamento dos empregados pelo não fechamento do acordo coletivo de trabalho, metas conflitantes entre as áreas de operação e a área de suprimentos, desmotivação do empregado que foi mal avaliado no sistema de gestão de desempenho, impedimento legal para poder desligar justamente empregados com estabilidade e que não entregam e que ainda influenciam negativamente o clima da área. Que gestor, que organização que não tem algum problema parecido? Não tem ou já teve. Então, são exemplos de problemas que podem e que são trabalhados em Action Learning. Eu sempre digo que Action Learning é muito mais do que uma abordagem, do que um processo. Eu digo que Action Learning é um jeito de ser. Por quê? Porque inclui alguns elementos. Por exemplo, Action Learning inclui uma atitude apreciativa por parte do coach de Action Learning. Você olha para o positivo e olha para o futuro. Action Learning inclui uma crença no potencial das pessoas e na capacidade do grupo de encontrar, de gerar as próprias soluções. E inclui o poder das perguntas. A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando sobre o poder das perguntas. As perguntas geram inovação, geram criatividade, aproximam as pessoas, ajudam a gente a ficar no foco, mas enfim, as perguntas fazem parte da abordagem de Action Learning e eu sou, como coach também que eu atuo, eu acredito e vivencio e observo o poder que as perguntas têm em relação à geração de ideias, de soluções e à interação das pessoas. Então, eu agradeço a atenção de vocês, de estarem comigo, me coloco à disposição, aqui tem meus contatos para a gente conversar mais um pouco, para a gente trocar mensagens. E se você já é um coach de Action Learning, eu espero ter contribuído de alguma forma com você. Se você ainda não é coach de Action Learning, eu espero que você tenha ficado curioso e entusiasmado para se tornar um. Muito obrigada.